Tem uma menção muito interessante que eu quero colocar aqui para os irmãos, que diz assim que o Senhor é fiel e verdadeiro, que está aí em Apocalipse 19. Ele é fiel e verdadeiro. Eu quero colocar para os irmãos aqui a passagem de Jeremias 42. Jeremias 42 tem essa menção: seja o Senhor testemunha fiel e verdadeira. Então, isso aí, para nós, eu sempre coloco aqui, né, para os irmãos, quando nós realizamos aqui o podcast, que no Apocalipse existem muitos, mas muitas palavras-chave aí, para que nós façamos aí as conexões com os profetas. Como o Wagner colocou aqui, as menções proféticas traz uma exposição histórica, mas com um sentido profético, que apontam para os últimos dias. E isso é muito importante, essa meditação. Então, quando diz aqui, Jeremias 42, verso 5, diz assim, ó, disseram a Jeremias, seja o Senhor testemunha fiel e verdadeira contra nós, se não fizermos segundo toda a palavra com que o Senhor teu Deus te enviar a nós. E por que esse verso é importante? Porque todo o contexto traz uma alegoria, uma tipologia do contexto do fim, porque lá no capítulo 41, nós temos a menção de que o cenário estava no 7º mês. Olha que interessante, para quem estuda as solenidades bíblicas. No 7º mês, e o que acontece no 7º mês no calendário bíblico? As solenidades do terceiro e último encontro, que é trombetas, expiação e tabernáculos. E dia da expiação aponta para o dia do Senhor, a volta do Senhor, que é o que nós estamos estudando aqui hoje. E 41, verso 1, diz assim, ó, no 7º mês, veio Ismael com 10 homens. Olha que interessante, Ismael com 10 homens. E nós temos aí, né, nos últimos dias, uma instauração de um império envolvendo 10 chifres, ou seja, 10 reis, e mais um homem da iniquidade, o anticristo, juntamente com esses 10 reinos aí, para impor uma tirania sobre o mundo. E existe aí um apontamento profético muito importante. E outra coisa interessante é que esse Ismael aqui, não é à toa ter essa menção, esse nome de Ismael, porque os islâmicos consideram Ismael, o primeiro filho de Abraão, como patriarca e profeta principal do Islã. E nós sabemos aí que o povo do príncipe, do anticristo que virá, né, tem toda uma roupagem também envolvendo os povos árabes, os povos islâmicos, os muçulmanos aí, né, vulneráveis e suscetíveis a fazer parte deste corpo do anticristo aí da iniquidade. Então, essa menção do 7º mês, Ismael com 10 homens, e este Ismael com os 10 homens, realiza uma matança neste lugar, neste território. 80 homens são coagidos, 70 morrem, e 10 homens ali em Israel, em Judá, eles fazem uma aliança, ou seja, apontando para um contexto de apostasia. E no capítulo 42, onde tem ali a figura de Joanã, que ele, com seu exército, vai, né, matar Ismael e realizar ali um avanço contra este tirano, ele fala essa declaração diante do Senhor: seja o Senhor testemunha fiel e verdadeira, para que o Senhor nos instrua. E aí, o que acontece? Aos 10 dias, aqui no verso 7 diz assim, ó, ao fim dos 10 dias, veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então, nós temos a menção do mês 7, lá no capítulo 41, e a menção dos 10 dias aqui, no capítulo 42, verso 7. O que acontece no mês 7, dia 10? Expiação. Dia da expiação, a volta do Senhor, né? O dia do Senhor para juízo, né? Para condenação aos ímpios e para redenção aos justos. E é o que a gente está tratando aqui, né? Nessa reunião de hoje.
né? Então, toda essa menção profética que existe nos ajuda a entender o propósito do Senhor para o tempo do fim. Isso é muito importante, irmãos. Tem muita coisa para, como eu digo, né? É inesgotável o que o Senhor quer mostrar para nós aqui. Nós estamos tratando de Apocalipse 19, dessa segunda parte, envolvendo essa volta do Senhor, envolvendo Edom. A gente não tratou aqui sobre menções de juízo contra Edom, que são vários, né, que estão nos profetas aí, né? Por exemplo, Daniel 11 aqui, que fala desse juízo também, que muitos vão associar somente a parte histórica, o Antigo Epifânio acabou tudo, mas é um apontamento também profético para o tempo do fim, né, onde mostra ali, no último verso, que o rei do norte, que vai apontar para o anticristo, ele vai armar suas tendas palacianas entre os mares, ou seja, povos, línguas e nações, e por isso que vai associar com a besta do mar, e ali tem um chifre pequeno, né, e ele vai contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Existem menções aqui proféticas muito interessantes, como, por exemplo, aqui o livro de Obadias, que é tão curto, mas tão profundo, né? Que diz assim no verso 16: porque como bebeste no seu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. E falando de um juízo sobre essas nações da terra. E Miqueias, né? Miqueias 4, a partir do verso 11 aqui também fala: esforça-te, ó filha de Sião, como a quem está para dar a luz, porque agora sairás da cidade, habitarás no campo e virás até a Babilônia, ali, porém, serás libertada. Te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. Acham-se agora congregadas muitas nações contra ti. Olha só, o Senhor movendo para que as nações se juntem num só lugar, que dizem, seja profanada, porque essa é a vontade das nações rebeldes que o próprio iníquo colocou no coração delas, que o povo de Deus seja profanado, como diz aqui em Miqueias 4, e vejam os nossos olhos o seu desejo sobre Sião, a profanação de Sião, mas não sabe os pensamentos do Senhor, nem lhe entende o plano que as ajuntou como um feixe na eira. Levanta-te e debulha, ó filha de Sião, porque farei de ferro o teu chifre e de bronze as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos. Olha que interessante, né? Falando para a filha de Sião que ela vai ter chifres como de ferro e as suas unhas como bronze. Isso é para contra a besta, porque aqui eu li aqui Daniel 7, e essa besta de Daniel 7, ela tinha dentes de ferro e unhas de bronze. Só que o Senhor vai reverter, ou seja, sobre essas nações opressoras, vai fazer da filha de Sião o chifre de ferro e unhas de bronze, e ela vai esmiuçar os povos. Isso está em Miqueias 4:13. Poderia mencionar outros profetas aqui, a gente nem mencionou, por exemplo, Zacarias 12, verso 9, virei, né, contra as nações da terra, e também Zacarias 14, verso 3, naquele dia eu vou contra as nações, né, e também de Abacuque 3. Então, existem menções aqui, né, são coisas incríveis do Senhor sobre este momento tão glorioso que vai chegar, né, até fazendo aqui as minhas considerações finais também, né, de que realmente o Senhor, ele quer trazer para os servos do Senhor neste tempo e até o tempo do selamento ali, o Senhor quer levantar homens, servos do Senhor, profetas, né, para declarar, proclamar essa mensagem genuína do reino, uma mensagem que de fato envolva todas as palavras, as menções proféticas, de proclamar uma mensagem que venha tirar muitos do cativeiro, de um sistema corrompido, envolto de muitas doutrinas humanas e até mesmo doutrinas de demônios,
que tentam distorcer a verdade de Deus, transformar a verdade de Deus em mentira, mas a vontade do Senhor vai se cumprir. Por isso a importância de entendermos aí o que o Senhor quer mostrar para nós plenamente, envolvendo todas as escrituras, como diz aqui em Isaías 46, né? Nós precisamos buscar as coisas que o Senhor já declarou no Antigo Testamento. Aqui, Isaías 46 diz assim, ó, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. A gente mencionou aqui, por exemplo, a saída de Israel do Egito, que é uma sombra, uma tipologia do que vai acontecer no tempo do fim. E ele complementa, eu sou Deus, não há outro, não há Deus semelhante a mim. Que desde o princípio eu anuncio as coisas que vão acontecer, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, e digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então, eu creio, e eu quero participar disso, de que o Senhor está levantando servos do Senhor, posicionados, atalaias, para anunciar essa mensagem do evangelho do reino genuíno, conforme o Senhor Jesus confiou aos apóstolos. E o Senhor vai restaurar, porque a unção do Elias que há de vir, vai chegar nestes servos, e estes servos vai proclamar esta mesma mensagem, como o próprio Jesus declarou em Mateus 24. Este evangelho do reino será proclamado em todas as nações. Então virá o fim. Que evangelho é este? O evangelho que Jesus confiou aos apóstolos e que os servos dos últimos dias também vão estar ali restaurando para proclamar nos últimos dias. É isso. Amém. Joel 3, porque o lagar também é mencionado lá em Joel 3, eu posso até fazer a leitura aqui. Joel capítulo 3, que interessante, né? Diz assim, ó, proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai as espadas, as relhas, as lanças, as vossas podadeiras, diga ao fraco, eu sou forte, né? Apressai-vos e vinde todos os povos em redor, congregai-vos para ali o Senhor faze descer os seus valentes, levantem-se, ó as nações, e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, olha que interessante, porque está madura a seara, vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Então é lindo isso, né?